Começa, quando eu fiz, bom, tá abrindo aqui, vamos ver. E da outra vez que eu fiz direto pelo YouTube. Aí eu vi as pessoas entrando. Ah, tá aqui aparecendo, por enquanto não entrou ninguém. Então vamos comer, a hora que começar a entrar alguém, a gente começa a falar. Mas o bom é que depois fica gravado, então fica disponível dentro da página do próprio clube, né? E aí eu quero ver se eu consigo pôr ele disponível também no YouTube. Então aí fica nas duas plataformas. Tá perfeito. Ótimo. E aí eu compartilho lá no YouTube. Entrou a primeira pessoa aqui, ainda não apareceu para mim quem é, mas tem uma pessoa ao vivo aqui já. Por aqui eu consigo ver... eu não sei, o meu está aparecendo na própria tela da imagem. Eu tenho uma aba aqui de comentários que as pessoas que fizeram comigo outra vez conseguiram ver a aba aqui dos comentários. Eu não sei se você consegue clicar. Você está pelo computador ou celular? Eu estou pelo computador. Eu vou. O que eu vou fazer. Tem como eu abrir no Facebook ao mesmo tempo? Pode ser que dê eco, né? Apesar que você está. Não, você está com o fone, com o microfone, né? Eu acho que não dá. Né? Acho que então não. Tá. A não ser que fique muito perto do microfone. Bom, mas tem duas pessoas já aqui online. Mas aos poucos o pessoal vai chegando. Mas também está gravado, a pessoa pode começar a ver desde o começo. Então, ótimo. Às vezes ela vai vendo com atraso. Então, não sei se a gente já começa, o que você acha? Podemos, você que sabe. Vamos, porque aí a pessoa... fazer uma introdução. Só fazer... Bom, então, começar assim... É a primeira live que eu estou fazendo aqui dentro do grupo, né, do Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, né? Esse clube, ele surgiu... Humberto, só uma pausa, eu sou sempre primeira de alguma coisa aí do seu trabalho, né? Sim, até ia comentar isso, porque você foi a primeira a escritora que eu entrevistei, né? Que você veio aqui em casa, a gente gravou a entrevista. Então, agora no clube também está sendo a primeira entrevistada aqui dentro do clube, né? A gente já fez, lógico, eu já fiz eventos presenciais, né? Dos livros que a gente lê durante o mês, então a gente se encontra, e então algumas coisas que eu já gravei, mas nada assim ao vivo, né? Então, você é a primeira aqui de novo. Então, tá ótimo. Eu gosto de ser cobaia. E bom que eu também me sinto à vontade com você, então é sempre um bate-papo gostoso, assim, da gente fazer. Porque o clube já existe há mais 2 anos e meio, quase 3 anos, e a gente todo mês, né, escolhe um livro de literatura brasileira contemporânea para ler e discutir, né? Então, esse mês a gente está lendo O Sorte, da Nara Vidal, está terminando aí, a gente vai discutir agora. Até a gente tinha... Da Nara. Não, tá incrível o livro dela. Assim, eu adorei, assim, uma das melhores leituras que eu fiz de literatura brasileira dos últimos anos, assim, achei. Que legal. E é um livro curtinho, fácil de ler, eu li ele num dia, assim, eu não conseguia largar. Ótimo. Não conseguia largar. Providenciarei em breve. Então, até a gente tinha um evento presencial marcado com a Nara, agora no final de setembro, no Sesc Paulista, mas com essa coisa toda, foi tudo cancelado, né? Que loucura, Então agora já estamos com uma audiência aqui, tá subindo aqui, já tem 6 pessoas assistindo a gente, queria dar as boas-vindas para todo mundo. Eu vou começar apresentando a Gisele, né? Então, como a gente estava falando aqui, a Gisele é sempre a cobaia aqui, minha cobaia, foi a primeira escritora que eu entrevistei. A Gisele é autora do Machamba, um livro que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito, e que todo mundo que eu converso, todo mundo gosta do Machamba, e as pessoas que agora, uma amiga minha outro dia que leu agora recentemente, e aí ela veio, eu tinha indicado para ela, e ela veio me agradecer, falou, Humberto, nossa, mais uma vez quero te agradecer essa indicação, foi um livro maravilhoso, adorei. Então, todo mundo, é uma indicação certeira, qualquer um que a gente indica sempre gosta do Machamba. Já fiquei bem feliz aqui. Então, o Machamba, né, o Machamba que surgiu como e-book também, né, a princípio, ganhou o prêmio. Não era o plano, né, porque esse foi o plano, no Machamba não era, mas acabou sendo. Sim, então aí ganhou o prêmio Kindle de literatura, né? E foi finalista do Jabuti também, né? Foi, em 2018. Então, livro incrível. A Gisele também tem livro juvenil publicado. E agora, nessa empreitada aí de fazer o Ana de Corona, né? No meio dessa pandemia, conseguiu tempo de escrever isso.
Então, eu queria que você começasse, assim, falando um pouco sobre o que é o Ana de Corona, né? E como que surgiu essa ideia, essa coragem de escrever esse livro a toque de caixa aí durante esse mês. Sim, antes de começar, eu estava até falando com o Humberto, assim, que quando eu estava no pré-lançamento, escrevi para ele, né? E ele respondeu assim, estou chocado, ou algo parecido. Porque essa palavra que você traz agora, coragem, eu tenho escutado ela, assim, diariamente, porque acho que é coragem e, às vezes, também desespero, né? Ou aquele... Ontem eu estava conversando com a Jéssica no Rabiscos, falei muito dessa questão de escutar essa voz da loucura da arte, né? Quando a arte te convoca, assim, há tempos isso não acontecia comigo, de um objeto criativo te convocar e você, a única coisa que você pode fazer é sentar lá e obedecer. E foi assim com Ana de Corona. Eu, como todos nós, eu estava muito angustiada e pega de surpresa com a pandemia, e eu tenho, no momento, eu tenho trabalhado, eu estou num trabalho fixo, que eu pesquiso sobre a Amazônia. Eu estou já há 6 meses nesse trabalho, então com uma quantidade de dados ambientais muito grande, que é algo que eu já trazia da minha primeira obra, que é a Guerreiras de Gaia. Quando aconteceu essa pandemia, a primeira coisa que eu li, vi o lance do morcego, na hora já veio o que eu chamo de o fio do novelo de lã no livro, né? Eu entendi, assim, de uma forma o que estava acontecendo, de uma forma sistêmica, e eu falei, preciso escrever sobre isso, e sentei falei, vou criar um blog. Ainda botei no meu Instagram assim, gente, que plataforma que eu uso? Medium? Vou criar um blog. Eu sentei pensando o nome desse blog e comecei a escrever. Isso era 9 horas da manhã. Quando eram 9 horas da noite, eu vi que eu já tinha 30 protótipos de capítulos, assim. Caramba! Pequenos capítulos de 3 linhas, assim, porque eu vi que a informação era tão grande que ela entrava em cada cantinho da sociedade, assim. E eu falei, cara, eu acho que isso dá um romance, assim. E não, em nenhum momento foi um plano escrever um romance durante a pandemia. Nem sonhava que isso podia acontecer. No máximo, editar o meu romance que já estava pronto. E aí, era uma quinta-feira, dia 2 de abril. A gente ainda está em abril, dia 28. E eu ia ter a semana de Páscoa, eu não ia ter lição da escola da minha filha. Era meio uma mini férias da pandemia, né? E eu falei assim, eu preciso criar o conteúdo disso principal até a Páscoa, aproveitar esse período, deixar as crianças no videogame, né? Não vai ter outro jeito. E aí, quando eu cheguei no sábado de Aleluia, foi bem mítico também esse processo, assim, porque quando eu cheguei no sábado de Aleluia, o livro estava pronto. Nem era a ideia ter mas o livro estava, assim, ele foi num fluxo. E aí, o que eu fiz? Eu mandei nesse sábado de Aleluia para 12 leitores e falei assim, ó, amanhã... ressurreição, todo mundo tem que me mandar esse livro, assim, liguei para amigos, né? E aí, no domingo de Páscoa e na segunda de manhã, eles trouxeram os feedbacks, eu acolhi, né, muita coisa, a gente teve muito diálogo, acolhi. O Jorge, que é o revisor, passou a semana revisando, no fim de semana seguinte, com a capa pronta, eu já estava preparando os originais para subir no Kindle. Lancei terça-feira passada, e hoje estou aqui falando com você. Nossa, você vem nessa semana aí fazendo várias entrevistas, né? Então continua nessa maratona em função do livro, né? É bom que não dá tempo de pensar muito em outras coisas, né? Não dá tempo, nem dá tempo de ver que está em quarentena agora, né? O que eu acho interessante é que você não... Porque muita gente, assim, até pensa, nossa, agora tá bom, vou ficar de quarentena em casa, tem tempo para escrever, não sei o quê. Mas é muito difícil conseguir concentração e disposição mesmo para escrever num momento desse, né? Eu conheço vários amigos que eu tenho, escritores, que não estão conseguindo produzir nada, assim, e até se sentem mal de não produzir, né? Você usou você não deu tempo para isso acontecer. Quando você começou a sentir a pressão, você já foi direto pro computador e já foi num jorro só, deixando fluir toda essa angústia, né?
Sim, e é muito bom isso que você está falando, porque é engraçado que antes disso acontecer, eu estava nessa também, né? Eu tô com um romance pronto que eu estou editando, para lançar com bastante calma, escrevi durante o ano passado, e eu falei, vou aproveitar e vou editando, só que eu não estava conseguindo, assim, e tem esse lance da produtividade que eu também estava nessa, eu falei, eu não vou pegar essa quarentena para ser produtiva, não, vou pegar ela para descansar, né, só que eu acho, assim, eu tenho falado isso, dessa coisa de quando a criação te chama, quando a arte te chama. É uma coisa do processo artístico que eu estou acostumada muito a falar da transpiração, sabe, Humberto? Do ofício de sentar lá e escrever, o que ajudou muito, porque, obviamente, eu tive que ter muita transpiração, assim, nesses 9 dias de acordar, sentar e sai meia-noite do computador. Mas, assim, esse chamado artístico foi um chamado mesmo, assim, tipo, senta e escreve, tá bom, vou obedecer, sabe? E isso, eu acho isso raro acontecer. Então, nesse caso específico do ano de corona, foi meio essa obediência, esse chamado artístico que eu escrevi para sobreviver, foi um pouco isso, atingiu em mim um pânico tão grande, um pânico de passar uma noite inteira sem dormir inteira, eu não preguei o olho, eu vi amanhecer e falei, não dormi, o que eu vou fazer com isso? E só restava escrever. Tá. Então é isso que eu até te ia perguntar, né? Você já estava com outro projeto que eu via que você te acompanha, né, nas redes, eu sabia que você estava escrevendo outra coisa, não sabia em que nível que estava. Aí quando eu vi que você lançou isso, eu falei, nossa, ela deixou outro de lado e se dedicou a esse, né? Isso me chamou a atenção porque, assim, eu tô escrevendo um romance também e o meu foi assim, eu estava escrevendo uma outra coisa e foi quando meu pai faleceu, que no dia do velório do meu pai, que me veio o negócio, falei, não, é sobre isso que eu tenho que escrever. Eu vou parar o que eu estava fazendo, parei o projeto que eu estava fazendo, porque veio essa necessidade, esse chamado mesmo de escrever sobre esse outro tema, né? Então, aí você tem que aproveitar esses empurrões, né, que a vida te dá, assim, e aproveitar isso de forma criativa, né? Eu acho que é muito importante isso, assim. Como você falou, são momentos raros, né? Que é você viver uma coisa dessa. Então, tem que aproveitar mesmo, né? Sim. Então, aí, e fala um pouco sobre a história, então, do Ana de Corona, né? Então, porque a gente vi, assim, é uma ambientalista, né? Que tem a sua bolsa, cortada, né? E aí, então, ela é contaminada com o vírus e começa a pensar sobre isso, trazendo muito essas questões, né, ambientais mesmo, essas questões de como a gente encara o mundo e a sociedade. Então, como que você resume aí para as pessoas que estão interessadas em ler? Sim, é isso. O Ana de Corona começa assim, né? A Ana é uma ambientalista e ela tem a bolsa cortada, mas isso é só um chamariz para tudo que vai vir, porque ela quer estudar, só que ela trabalha, até porque a bolsa foi cortada, ela tem que trabalhar mais, né? E ela é mãe, ela é casada, tem a vida dela, como todos nós estamos vivendo num lugar muito intenso nessa quarentena, que é cuidar da casa, cuidar da família, cuidar dos gatos, cuidar do trabalho, né? E ela tinha essa aceleração, digamos assim, uma vida muito organizada, dividida em gavetas, do mundo lá de fora, digamos assim, esse mundo que nos pede para ser produtivo e fazer tudo o que é necessário. Só que ela é contaminada de cara no início do livro, só que ela não sabe. Nós, leitores, sabemos, ela não sabe. E essa contaminação vai levando... A pesquisa da Ana, ela chama o fio do novelo de lã. Ela quer conectar o executivo da Paulista a uma árvore desmatada na Amazônia. Ela quer mostrar como que cada árvore incendiada na Amazônia interfere a vida do paulista, no ar que ele respira, na forma que ele vive, nos seus medos, né? Igual a gente agora tem medo do que pode acontecer. E ela faz essa pesquisa e quando ela é contaminada, junto com o leitor, ela vai sendo levada por um mundo que está há tempos contaminado. Então, assim, o livro pega desde o morcego,
e na pele do morcego, né? O que ele sentiu, chama-se os grandes barulhos, quando ele ouviu esses grandes barulhos do desmatamento e foi tirado da caverna dele, até como o vírus vai se espalhando, e isso a Ana vai levando a vida dela com várias atribulações, né? Ela tem um casamento que está muito complicado, ela quer estudar, ela não quer dar muito spoiler aqui, né? Claro. Mas ela vai levando, e aí o que acontece? A contaminação vai entrando em cada cantinho da sociedade através da Ana, assim, nessa questão do casamento, dos relacionamentos, na questão da maternidade, na questão dos idosos isolados, na questão da economia, na questão da política, na questão das fake news, na questão da internet, da tecnologia, e é como se o vírus fosse uma lupa que, através da Ana, vai revelando vários sistemas sociais, até que a Ana descobre que é contaminada e tem o próprio aprendizado dela. Digamos que é mais ou menos isso. Eu achei bem legal esse jeito como a gente vai acompanhando a disseminação do vírus, né? Desde do morcego, aí depois o vizinho dela que tosse, né? Que espirra na janela. Achei bem interessante, né? Que aí é ela, o marido, o sogro, e a gente vai acompanhando como se fosse mesmo, porque no começo é sempre, mesmo os casos oficiais, no começo é assim, né? Eles conseguem acompanhar direitinho de quem veio, para onde vai tentando fazer essa linha da disseminação, né? E aí no livro você conseguiu passar isso de uma maneira bem, bem criativa, bem legal, gostei bastante. Que legal. E a ideia, assim, só aproveitando o gancho, eu lembro que quando eu vi que ia sair um romance, eu pensei assim, e nem foi muito consciente, mas assim, a gente lê as notícias, né, como você falou, a gente lê as notícias, a gente conversa com as pessoas, grupos de WhatsApp, e eu falei, por que não conversar disso tudo através de personagens de ficção? E agora? Uma coisa quase, assim, reality, digamos assim. E foi o José Almeida Júnior, que eu sei que é um querido em comum nosso, ele que falou isso comigo. Ele disse assim, nossa, eu sinto muita falta de autores que escrevam sobre momentos históricos que estão acontecendo. Tratam a literatura porque está acontecendo. E eu falei assim, por que não? Era também uma coragem que eu quis trazer. Assim, por que não conversar sobre o que está acontecendo através de literatura de ficção? Sim, esse questionamento surgiu, eu lembro numa mesa que o Zé Almeida estava na Flip, e que foi o Rafael Montes, também escritor, que fez essa indagação. Que ele, né, porque o Zé Almeida escreve romance histórico, mas, né, de coisas, eventos do passado, e veio essa indagação do Rafael Montes, que ele sentia falta de gente que escrevesse sobre o momento atual. Por que não escrever sobre o momento atual, né? E estando no olho do furacão, né? Então, que é um assunto que interessa a muita gente, mas precisa coragem para escrever, porque justamente você não tem o distanciamento necessário, né? Nesse caso em específico, até as informações ainda estão surgindo, né? Não se sabe direito ainda quais são todas as consequências, os sintomas. Agora eu estava lendo ontem, estão fazendo associação agora com AVC em pessoas jovens, pessoas que depois de ter o coronavírus estão tendo AVC. Então, a gente está ainda descobrindo. E isso que é o vivo da coisa, que eu lembro que quando eu terminei, assim, quando já estava para publicar, surgiu uma onda muito forte aí de informação falando que o vírus veio de laboratório, veio do morcego, mas de laboratório. E o meu marido até me perguntou, e é isso? Como que você vai fazer? Eu falei, mas o que a Ana tem a dizer neste livro, essa personagem é o morcego da natureza do desmatamento. Você pega um fio do novelo de lã, é uma teia, né? Sim. Porque a pandemia ela é uma teia. Alô? Então, assim, você puxa um... Ixi, estou aqui. Alô? Vamos ver se volta. Alô? Oi, Gi, você travou. Voltou. Ai, que bom. Sabe uma coisa que eu reparei? Eu falo mexendo muito o braço. Sempre que eu mexo o braço, trava a internet. Eu vou ficar com o braço paradinho aqui. Nossa, vai ver que para pegar movimento no vídeo, acho que talvez gaste mais banda. Internet, pode ser. Né?
Então, assim, eu queria muito, assim, neste processo, falar da questão do desmatamento e da terra como um sistema que se autorregula. É um fio do novelo de lã de tudo que está acontecendo, né? E também, assim, por exemplo, a palavra corona, que era estar no título, era algo que a gente discutiu, eu falo meus primeiros leitores co-criadores, discutimos muito isso. Porque, assim, o corona que está no título não é o coronavírus. Eu não uso a palavra coronavírus em nenhum momento do livro. A expressão Covid-19 não está em nenhum momento do livro. O corona que está ali na capa é uma brincadeira com o blog que a Ana tinha, que era Ana de Carona, né? Quando ela viajou para a China. E também a questão da corona do sol, do halo do sol, uma leitura poética, assim, que quem lê o livro vai ver. Então, assim, eu quis usar a palavra corona também, ter essa coragem de falar assim, não, o que ela significa além de ser o vírus, né? Assim, foram coisas que eu quis trazer também para a gente conversar, pensar, refletir de formas diferentes. Sim, e o que a gente dá para perceber no livro, né? Porque apesar de ser um livro, então, que você escreveu super rápido, na verdade e até talvez por isso até você tenha tido esse chamado, essa vontade de escrever isso, ele traz questões muito mais profundas que têm a relação com isso, com o meio ambiente mesmo, né, com a sociedade de uma maneira geral, são questões profundas que a gente percebe que já estavam em você, né, que isso já eram coisas que você já vinha trabalhando há algum tempo, porque tem várias informações, várias coisas que acontecem ali, que a gente vê que isso é fruto de uma reflexão mais prolongada, né, que isso não veio de um imediatismo, né, então, e são questões que são importantes e são profundas, não só para você, mas para muita gente, né? Então, por isso que também desperta o interesse da gente, e porque eu já via comentários de gente que leu e dando depoimentos de como é sensível, de como traz reflexões importantes. Então, a gente vê que essas questões já vinham dentro de você, né? Exatamente. Essa questão ambiental, assim, uma vez eu vi uma entrevista da Greta, ela falando que ela teve uma crise de ansiedade. Ops, gente, minha filha me ligando aqui. E que minha filha está na sala, tá? Só um detalhe. E que ela teve uma crise de ansiedade. E eu falei, gente, eu tive a mesma coisa. Quando eu tinha 15 anos, eu estava lendo a Super Interessante, foi o primeiro contato que eu tive com a hipótese Gaia, né, que fala que a Terra é um sistema que se autorregula e ela tende a eliminar o que faz mal para ela, no caso, o ser humano, e que o aquecimento global é como uma febre, né? Eu estou falando bem a grosso modo, que a questão é muito mais científica. E assim, e isso não apenas mexeu comigo, como me levou a ser escritora. Meu primeiro livro se chama Guerreiras de Gaia. Sobre isso, eu falo há 15 anos em escola sobre essa questão, em trabalhos interdisciplinares de geografia e português e redação, né? Então, assim, tanto que meu trabalho fixo hoje é pesquisar e escrever sobre a Amazônia. E se eu te falar o que me moveu a escrever esse livro, não foi o coronavírus, não foi a pandemia, foi o fato do desmatamento nos expor a milhares de vírus, e que isso pode acontecer cada vez mais, porque assim, a questão do aquecimento global, eu sei que é uma live literária aqui, mas ela ainda é muito viagem, né? Nossa, o aquecimento global, a gente vai na Paulista com cartaz, é uma coisa assim que está acontecendo agora, e ela é muito séria, e eu quis trazer isso também, de tipo, chegar um dia, daqui a um mês, né? As pessoas vão falar, gente, olha o que vai tá acontecendo no planeta, e é irreversível. Então, eu quis também trazer muito essa causa, e ela que, sem dúvida, que me motivou a escrever. Sim. Hoje, e assim, é lógico que você fez esse livro, então, esse processo inteiro aí durante o mês de abril, né? Um processo rápido. É lógico que você já vem da experiência do Prêmio Kindle, de trabalhar, fazer e-books, um e-book de qualidade, tanto que ganhou o prêmio, né? Então, eu queria que você falasse um pouco assim, das etapas que você não
pode pular das etapas que você teve que seguir, né, para fazer o livro, né? Então, você tem o processo da escrita, a revisão. Então, quais são todas essas etapas que, para quem escreve, para quem quer lançar e-book, que ela tem que respeitar para fazer, mesmo num trabalho rápido como esse que você fez, que ele saia de uma qualidade, com qualidade boa, né? Sim. Deu uma travada, não sei se vocês estão me ouvindo. Tá, estamos ouvindo, tá tudo bem. Então, eu digo também que o fato de eu dominar a ferramenta da autopublicação ajudou muito nesse processo, porque se eu tivesse que descobrir uma ferramenta, como ela funciona, talvez eu nem teria pensado em publicar durante, né? Sim. Porque a gente ainda acha que para lançar um livro, você tem que seguir o caminho clássico, que é ser aceito por uma editora e a editora te publicar e ela vai te colocar numa fila daqui a 1 ano, 2, que eu faço isso, né? O meu próximo romance vai ser publicado por editora, só que há alternativas também. Esse livro, por exemplo, era um livro que eu queria que fosse lançado agora. Então, eu escolhi a autopublicação. E sobre as etapas, assim, a primeira coisa é você dar para esses leitores. Eu sinto isso muito fundamental, assim, você ter, nem que seja 3 ou 5, eu tive 12 agora, né, por um motivo especial, mas 5 leitores beta que possam trocar com você, eles vão trazer, e observe sempre o que tem em comum nos comentários. E siga, assim, porque normalmente são coisas que você não está vendo, né? Essa etapa acho fundamental, e depois dessa leitura você trabalhar de novo esse original. A segunda etapa, sentiu que o livro está firme, é isso mesmo? A revisão com um profissional pago, né? A não ser que o seu primo seja um revisor profissional e queira fazer. Eu sempre pago esse profissional, assim, porque eu quero uma revisão, inclusive, assim, depois que o revisor faz o trabalho, eu releio o livro, altero alguma coisinha, mando de novo para o revisor e ele ainda faz uma segunda leitura. É algo que eu sempre faço assim. E a questão da capa também. Eu também, a capa do Ano de Corona é uma capa profissional com um diagramador profissional, porque assim, existem as ferramentas de criação de capa, mas eu não sou designer, né? Então eu acho que tem gente até que tem facilidade, até esses convitinhos de live eu nem sei fazer, né? Porque eu não sabe fazer, mas eu não. Então, assim, eu prefiro contratar alguém que possa fazer isso, né? E aí sim, aí você já tem a capa, já tem o original revisado, aí você entra na plataforma e você tem que criar o seu e-book. Eu crio os e-books, então eu posso falar um pouquinho como que é. Para um livro que não tem ilustração, basicamente, você vai escolher uma tipografia que você goste, né? E que seja aceita pelo Kindle, para eles não mudarem. E você, do fim de cada capítulo, você quebra de página. E de cada página, porque assim, no Kindle não existe página 1, página 2, né? Porque às vezes você vai estar lendo do celular. Então, depende do tamanho também da letra que você põe, né? Exatamente. Então, assim, para terminar o capítulo, quebra de página, título de partes, quebra de página, é um processo assim que eu fiz em um dia, digamos assim, que eu fiz com bastante cuidado, mas não é algo que precise de muito tempo. E depois disso você coloca o livro, precifica no Brasil e em outros países, e você pode também promocioná-lo. Foi o que eu fiz. Eu coloquei a primeira semana gratuita, eles permitem lá, e assim, coloquei dentro do acho que é Kindle Select, que aí você ganha 70% do... Não, chama Select, que é dentro do programa de publicação, entendi. Que aí você ganha 70%, fica exclusivo lá na plataforma deles, e você ganha 70%. É basicamente isso, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar. Sim, isso, por exemplo, como né, é um livro tão imediato, tão para o momento de agora, que esse é o único caminho que ele teria, né? Você não tem, se você for, é o que você falou, se fosse fazer para uma editora convencional, vai demorar aí 2 anos para sair, né? Então, esse é o caminho bom para isso, né? É um caminho bom também para isso, né? Mas eu acho...
Fala, pode falar, gente. O que eu ia dizer também que tem também o caminho de você autopublicar impresso, né? Você pode fazer isso tanto pela própria Amazon, que você tem que diagramar aí com o livro e eles imprimem lá e mandam pelo correio, ou você mesmo manda o arquivo para a gráfica e a gráfica manda na sua casa. Só que, obviamente, isso é bem mais oneroso, né? O e-book, ele é só você subir o arquivo e o livro já está lá. Sim. Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado. Tá, uma coisa, né, que eu queria te perguntar, né, porque aí é uma etapa que, por essa imediatismo de ter que lançar o livro agora, que é uma etapa que a gente... Porque, normal, o Marcelino Freire que sempre fala, né, a gente escreve porque a gente tem um peso maior do que a gente consegue carregar, né? Então, a gente tá vendo pelo que você está falando aqui, que justamente foi isso, esse chamado que você teve, essa vontade de escrever. Você tem uma dificuldade maior aí, foi essa questão de não estar distanciada do evento que você está narrando. Você está narrando o evento que você já está no olho do furacão, o negócio está acontecendo ainda, né? E aí você tem uma etapa que aí teve que pular, que é o negócio da prova da gaveta, né? Você não teve tempo de deixar esse texto maturar, né? Esse texto amadurecer. E aí eu fico pensando como que você acha que assim, você vai encarar esse texto quando tudo isso passar, daqui um ano, você pegar isso, você acha que ia ter muita coisa ali que você ia querer, você fala, ai, não, isso não, o que eu escrevi aqui, o que absurdo, não, eu ia querer cortar muita coisa, né? Porque eu vi a Anita Deac, que também é escritora, esses dias ela estava falando sobre a revisão do livro dela. Ela acabou de escrever um livro, mas é um livro que ela vem escrevendo num processo de bastante tempo. E agora ela foi revisar o livro, está relendo, e ela começou a cortar muita coisa. E ela falando que a escrita, encarando a escrita, como um processo de aprendizado também, um processo que você precisa naquele momento para lidar com aqueles sentimentos. E a partir do momento que você passou por esse processo de escrita, quando você se afasta e depois você vai retomar, aquilo aquela questão já não é mais essencial para você. E aí ela acabou cortando um monte de coisa do livro, né? Então, como que você acha que vai ser esse amadurecimento desse livro, né? Essa coisa do teste da gaveta, às vezes acontece de você deixar o livro na gaveta por anos e depois é publicado e você lê, passam-se os anos e você ainda fala, poxa, eu queria cortar isso, né? A obra, o Michelangelo que fala, a obra ela nunca termina, ela apenas para em um ponto ideal, né? Porque a gente sabe que qualquer livro nosso já publicado, se a gente pega e abre e fala, nossa, mas eu pus essa vírgula aqui, nossa, mas aqui eu enrolei, aqui... isso é um processo normal, né? E assim, sobre este livro especificamente, tem duas coisas que eu queria trazer. A primeira era essa coragem de, assim, romance instantâneo. Eu lembro que um dia eu fui no Bartolomeu Campo, no Bartolomeu de Teatro, da Roberta Estrela Dalva, e eu participei de um concurso que se chamava Dramaturgia Instantânea. Eles sortearam 3 escritores e fecharam a gente numa salinha e falaram, o tema é esse, vocês têm que escrever uma peça de teatro em 1 hora. E a gente foi lá fora e tinha 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio para dar deixa para os atores lerem o texto que eles nunca tinham lido. Aquilo me marcou de um jeito, porque assim... e acabou que eu venci, era tipo rodada, assim, né? Eu venci essa rodada, porque aí depois, daí um mês era outra rodada, e ali eu percebi que, hoje, quando eu leio esse texto, eu falo, nossa, ele tinha uma vida ali. Outra frase do Marcelino fala, você tem que escrever com a onça correndo atrás de você. Eu falei, gente, tinha uma vida ali que, às vezes, se fosse algo mais trabalhado e mais pensado, não teria. Então, eu sinto assim, olhar o que tem a seu favor. Essa inspiração, vou usar a palavra inspiração, que eu tive para fazer a Ana de Corona de forma completa, foi um presente. Um presente que eu falei, deixa eu dar voz a esse presente.
daqui a um ano, obviamente, eu vou olhar, mudaria isso, mudaria aquilo, mas talvez eu também fale, nossa, mas eu fiz exatamente o que foi soprado. Eu fiz o que foi soprado e eu quis também tirar esse estigma do romance, né? Usando de novo a expressão do William Fuchs, desencastelar a literatura. Foi uma expressão que ele disse, eu vi numa entrevista, acho que foi no Festival de Brasília, e que me marcou, porque assim, principalmente para quem tinha escrito um romance só como eu, um romance adulto, né? Fica um estigma do segundo romance também. O que vai vir? Né? Assim, eu vejo que é uma pressão, é uma carga que é o peso, não é o peso do Marcelino, é um outro peso, é um peso do ser aceito numa comunidade. E eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim, eu quero contar histórias. Eu estou no mundo, eu quero expressar, eu quero contar histórias, tudo que não for meu, que for cobrança social, eu não quero para mim, eu não quero que as histórias que sejam contadas através de mim tragam esse peso. Então, nesse momento eu não estou preocupada muito com isso da gaveta, não. Não, porque o romance, qualquer livro, seja ele um negócio que você ficou sobre ele muito tempo, ou for um negócio mais instantâneo como esse, é como se fosse, sempre vai ser uma fotografia, né? É uma fotografia do momento. E tendo sido curto ou grande o processo, lá para frente você sempre vai olhar aquela foto e você tem coisas que você vai até se encantar de falar, nossa, olha como eu estava bem aqui nesse momento, né? E tem coisas que você vai ver que mudou e que você só percebe a hora que olha a foto, né? Porque no dia a dia você não percebe essas mudanças, né? Nossa, muito bom isso da fotografia, exatamente. Então dá na mesma. Uma coisa que eu acho muito legal, e que eu estava vendo, eu lendo o livro agora no Kindle, é legal porque você consegue acompanhar os trechos que as outras pessoas vão grifando no livro, né? Que elas vão destacando no livro. Eu não sabia disso. Olha, que bom. Então, você abre o livro no Kindle, ou você tem até uma parte lá que você pode ver todos os destaques, todos os trechos que as pessoas costumam destacar. E você vê quantas vezes aquele trecho foi destacado. Você consegue ver quantas pessoas destacaram aquele trecho. Então, isso pro Mas eu consigo fazer isso, por exemplo, pelo app do Kindle no celular, por exemplo. Puxa, no celular nunca testei. No Kindle mesmo aparece. No Kindle tem lá, você vai lá nos destaques, tá todos os trechos destacados. Assim. Que legal. Então, eu acho que isso para o autor também é muito legal, né? Porque você vai vendo, é como se você tivesse vários leitores betas aí. Você está vendo o que está chamando a atenção de cada um, né? Quais são os assuntos, os temas que estão despertando o interesse, né? Isso eu acho muito legal, muito bacana. Muito bom. E qual que é, Roberto? Qual frase aí que tem mais destaque? Puxa, agora para eu achar aqui vai demorar, porque depois você me Mas depois eu te conto, depois eu te passo tudo isso. Deixa eu ver aqui. Então, você estava até falando, né, do negócio de desmistificar, desencastelar a literatura, né? Isso eu acho um tema muito importante, é um tema que também me interessa muito, porque o que eu vejo, a gente vê, né, que nem a Amazon agora tem feito até tem promovido o prêmio Kindle, você tem algumas coletâneas de contos que eles têm incentivado com participação de escritores agenciados pelas grandes agências, né? Então, a preocupação dela de trazer esses autores que vêm do mundo editorial padrão, que tem um carimbo, um selo de uma editora, de um agente literário, essa preocupação de eles trazerem esse pessoal para dentro da Amazon, né, para dentro dos e-books deles. Porque, e você tem um outro mundo lá dentro, que são o mundo das pessoas que só publicam por essa via, ou que começaram a publicar por essa via. Então, aí romances eróticos, os romances que a gente chama aqueles que era como se fosse aqueles de banca de jornal de antigamente, né? Sabrina, né? Sabrina, né? Então, eu vejo assim, você tem muita gente que está exclusiva nesse mundo e que é um mundo à parte, que publica assim 3, 4 livros por ano,
E tem muitos leitores, né? E aí a gente tem esse outro mundo, que são dos autores que vêm do mercado tradicional e que trabalham, às vezes, numa obra 3, 4 anos, né, para publicar, e que muitas vezes não atingem nenhuma fração desse grande público que esse pessoal que está direto ali alcança, né? Então, eu não sei, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas o que eu vejo é de como uma chance, isso é uma chance de talvez aumentar o público leitor para esses autores também que vêm do mercado tradicional, né? Que tá, não sei se porque não é só o estilo da escrita ou o ser uma escrita mais trabalhada ou menos trabalhada, não sei, eu ainda estou formulando o que eu penso sobre isso, queria saber um pouco de você. O que acontece assim, toda plataforma é uma realidade, né? Uma rede social é uma realidade paralela. Vivemos hoje num mundo pluridimensional. A Amazon, não tô falando, hoje a Amazon no Brasil já vende banana, já vende tudo. Falando do Kindle, vamos usar a expressão Kindle. Ela também é um mundo, e dentro desse mundo tem vários mundos, né? Por exemplo, quando a minha primeira experiência de entender esse mundo foi com Machamba, por exemplo, que ganhou o primeiro prêmio Kindle. E o que aconteceu? Eu lembro de pessoas que chegavam para ler, nossa, não entendi nada, muito complicado, e desligavam, né? E leitores, assim, professores, pessoas, às vezes, que têm uma bagagem literária clássica maior, ou pessoas que têm o hábito de leitura. Nossa, eu gostei desse livro, e começar a fazer referências, linkar outros livros. O público, a internet, ela é viva, o público vai se formando, né? Então, assim, você tem dentro do Kindle tanto... Você trouxe o exemplo das escritoras de livro erótico, e elas vão ter o livro dela, o público delas, as redes de divulgação delas no Instagram, no Facebook, e você também vai ter o autor de literatura contemporânea, que tem uma obra mais trabalhada, né? Que se preocupa com a linguagem literária. Esse público está lá também. Por exemplo, Ana de Corona teve quase 1000 downloads, né? É muita coisa. Se eu for... A minha irmã perguntou, é muita coisa. Eu falei, olha, Isa, se eu for lançar meu livro na livraria da Vila e vender 100, é muita coisa. Assim, nossa, vendi 100 livros hoje na noite de lançamento, né? Então, assim, o público existe ali. E há que se ter coragem também para ampliar o seu público leitor. Porque, assim, a gente... até nós, artistas, a gente é acostumada a seguir a rodinha do rato, né? Eu tenho que andar por aqui, ser aceito por uma grande editora, para que meu livro tenha boas resenhas e minha obra seja conhecida. Digamos assim, é um caminho maravilhoso, é um caminho tradicional, mas você também pode ir linkando caminhos paralelos com esse, né? Você pode experimentar, por que não? Eu sempre sigo escritores que fizeram isso, assim, acho que no Brasil ainda isso é muito pouco comum, né, Humberto? A gente acha que a gente tem que seguir aquele caminho, e no fundo é um pouco para ser aceito. Se você muda a chavinha da sua cabeça e fala, eu quero contar história, eu acredito na qualidade da minha história, pela minha bagagem de prática, pelo meu contato com esses leitores beta, você pode mudar um pouco isso. Eu quero até completar isso que eu estou falando, porque, assim, um dia eu estava conversando com a Andréia Del Fuego, uma escritora brasileira, e ela disse, eu escolhi viver de escrever. Eu lembro, ela me disse isso há muitos anos. E eu lembro o dia que eu também escolhi viver de escrever. Eu vivo de escrever já há muitos anos, eu faço muitos ghostwriters, ou seja, escrevo livros para outras pessoas e não assino. Eu escrevo muito roteiro de institucional, de cinema. A palavra é minha ferramenta. Então, você também começa a criar uma segurança pelo que você escreve. Tipo, no caso do Ana de Corona, a gente tem falado muito essa coisa da velocidade. Nossa, mas tão rápido. Mas também é resultado... Eu estou há 10 anos escrevendo todo dia, vivendo de escrever, e obras de todos os tipos de outras pessoas como ghostwriter. Eu também tive contato com muitos mundos e linguagens para ter uma segurança maior para isso. Então, eu sinto que é muito assim,
criar o hábito da escrita, e se abrir para novas formas de leitores. Aí, se é o Kindle ou se é a editora, acaba que não importa muito. Sim, e que aqui no Brasil ainda a gente tem pouco, uma coisa que é muito comum na literatura americana, por exemplo, que é um meio de caminho, né? Porque aqui você divide, ou o livro é comercial, ou o livro é a alta literatura, né? E você tem, na literatura americana, vários casos que é um meio do caminho. É uma linguagem trabalhada, é um enredo rico, um enredo inteligente, mas que acaba atingindo, que tem que toca em questão, ou que atinge um público maior, e que não se vangloria de não sou lido por ninguém me entendeu, isso está ótimo, né? É isso que eu queria. Isso prova de que eu sou fodão. Assim, então, a gente tem... Parece que aqui ainda tem muito... você tem que escolher. Ou você vai ser comercial, ou você vai ser o intelectual. Você não pode ir por um caminho do meio, né? Eu sempre cito, quando surge esse assunto, um livro que eu adoro, do Humberto Eco, que se chama Pós-Escrita ao Não da Rosa, que ele fala exatamente isso, a diferença da cultura de massa e da cultura erudita, né? E isso é uma forma também de dominação e preconceito. A gente tem que lembrar, né, nesses tempos que a gente vive, assim, eu tenho acesso à cultura e você não. A partir do momento que a coisa se torna popular e a moça que faz faxina na minha casa gosta, então ficou ruim. Né? E ele dá um exemplo dos Beatles, ele traz isso com os Beatles, de como que é possível quebrar isso. Tem um outro livro agora, até o Marcelo Maluf que me indicou, que eu gostei muito, que o autor fala isso também, que o importante é o ofício de escrever, porque se você treina, você pode escrever hoje um conto de ficção científica, amanhã um livro comercial, depois, porque primeiro para você descobrir quem é você, quem é a sua linguagem. Eu vejo muito assim, nós que estamos começando, digamos assim, agora eu vou ter que seguir esse estilo, porque eu já criei meu público. Você nem sabe o potencial que você tem, você nem sabe para onde você pode ir, né? E voltando ao exemplo dos Beatles, eles de um disco, de um álbum para o outro, eles mudavam completamente, assim. E depois a gente vê uma linguagem comum, né? Então, assim, eu acho que a palavra coragem ela é muito bem-vinda. Bom, eu queria, voltando um pouco à questão do tema do livro, assim, a gente está com essa história toda do coronavírus, assim, então muitos questionamentos vêm surgindo sobre o nosso modo de viver no mundo, né? Então, a gente está num momento que a gente está repensando de como a gente vive no mundo e de como tem que ser a nossa relação com o mundo. Você acha que assim, aí às vezes eu até quero ser otimista e achar que não, vai mudar, porque toda hora você vê alguém falando, não, a partir de agora o mundo vai ser diferente. Não, esse é um marco, o mundo vai ser diferente. Você acha mesmo que que isso vai servir para a gente ter um mundo diferente para melhor, ou que não, a hora que acabar tudo isso, voltar tudo com os mesmos pensamentos, a mesma forma de encarar o mundo, a gente, né, como um parasita na Terra, destruindo cada vez mais? Essa pergunta é ótima, porque assim, posso até falar do livro e de mim, que a obra, o Ana de Corona, pensa diferente de mim, assim. Se você perguntar para mim, Gisele, eu acredito que, infelizmente, a gente vai voltar ao normal e até pior, assim. Vai ter uma coisa de economia, aquela questão do capitalismo é um bolo que pode crescer sem fim, e eu acho que a tendência do mundo ele é querer recuperar essa aceleração, né? Mas a mensagem que eu quis trazer na obra é assim, através da personagem Ana, entender essa desaceleração e que só quando a gente desacelera, só quando a Ana se põe no lugar do morcego, se põe no lugar do mar, ela entende até o que é ser uma ativista ambiental, né? Porque, assim, o que adianta você ser ativista ambiental se você está num ritmo frenético, se você está contribuindo para que se polua mais, né?
Então, assim, eu quis trazer que é possível, sim, que os personagens vão caindo a ficha, que vão mudando o mundo, apesar de achar que é meio irreversível essa questão climática, assim, eu particularmente acho irreversível, mas no livro eu quis trazer isso de que é possível, sim, desacelerar e mudar a forma de se encarar essa realidade. Sim. É interessante porque é justamente isso, né? A gente precisa sempre... Só quando a gente desacelera que você consegue parar e questionar o mundo, questionar as coisas, questionar as pressões que o mundo te põe, né? Mas eu também tendo a acreditar que isso, que a hora que passar, vai vir ainda uma pressão ainda mais forte, justamente querendo recuperar o tempo perdido, para não te deixar parar mais e lembrar daquilo que você pensou enquanto esteve parado, né? Isso Exatamente. Eu lembro um livro que eu li, putz, agora não vou lembrar qual livro que foi, mas que era um livro do George Orwell, ele falando quando ele viveu como mendigo em Londres e Paris. E aí ele fala de uma época que ele trabalhou como lavador de prato, que ele trabalhava 14, 16 horas por dia, e que ele falava, eu não tinha tempo para parar e pensar como eu poderia sair daquela situação. Que alternativa eu poderia ter aquilo? Então, eu ia ficando, eu ia aguentando aquela carga de trabalho escravizante, eu saía do trabalho, eu só queria deitar na cama e dormir, porque eu já tinha que no outro dia começar a mesma coisa. Então, é uma coleira que te põe que você não consegue sair do lugar, né? E te leva... Pois é, e por isso que eu também quis escrever esse livro agora, para trazer essa reflexão da desaceleração agora, sabe? Claro, assim, através da dinâmica da personagem, da gente pensar assim, o que eu posso aprender? De todas as bandeiras que eu levanto, de tudo que eu penso, de tudo que eu grito, é de dentro para fora, assim, sobre barulho, sabe? Não à toa o prólogo do livro começa com esses grandes barulhos. A gente foi obrigado a parar. Fomos obrigados a parar, né? E assim, e sob tortura, porque estamos todos sob uma tortura, digamos assim, a gente se revela, né? Eu até falo isso no livro, que os autoritários também se revelam. Todos eles, essa pressão de, e aí, o que você vai fazer? E eles normalmente revelam o pior deles, né? Então a gente também agora, a gente está se revelando assim. O que você vai fazer? Então por isso que eu quis também trazer agora, para a gente ter uma coisa que era muito o objetivo do livro, era trazer diálogo, sabe? A gente poder conversar sobre os temas que estão ali agora, enquanto a coisa acontece, e através da literatura. Sim. É muito legal. Hoje, então, e o livro, então, ele está disponível só na Amazon, né? Sim, ele está disponível na Amazon, no Kindle. Eu tô pensando, eu estava contando para o Humberto antes da entrevista, que foi assim, tipo, em 15 dias o livro pronto, já revisado e para ser publicado, e aí já foi lançado, e desde que foi lançado eu tenho dado entrevista todo dia e recebido muito feedback dos leitores, né? E muita gente também me escreve assim, eu queria ler, mas eu não consigo baixar, eu não... Pessoas que nem têm contato com e-book. Eu tenho pensado em também fazer o livro físico, mas é só uma ideia, sabe? Eu estou ainda dando no ar aqui, que eu estou até trocando ideia com vocês. Foi todo o processo desse livro, eu estou refletindo, mas, por enquanto, apenas por e-book na Amazon. Tá legal. Então, bom, queria te agradecer muito a sua participação aqui, servindo de cobaia de novo. Teve eu sei que dá para fazer comentário porque um usuário que não está identificado deixou uma carinha só. Então, eu não sei se aconteceu algum problema que não apareceu os comentários, mas esse vídeo vai ficar disponível lá e provavelmente vai surgir os comentários no grupo. E aí, agora você faz parte do grupo também, você vai conseguir ver lá e até responder para quem quiser as questões que surgirem ali. Tá bom? Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Sempre muito bom conversar com você. Também quero te agradecer, te parabenizar pelo canal, o trabalho lindo que você faz com a literatura contemporânea, assim, acho que você é uma das pessoas que traz essa ponte, né, da gente entender que a gente pode falar de literatura contemporânea, de literatura feita com qualidade, com cuidado, numa plataforma de internet, assim, e de formar novos leitores do que está sendo escrito agora, então te agradeço muito.
Obrigado, então. Então, eu queria agradecer aqui a todo mundo que assistiu a gente, e esse vídeo vai ficar disponível, então, aqui no grupo no Facebook, e eu vou ver se eu acho que tem como, eu vou ver se eu consigo pôr ele também lá no YouTube, então, aí ficaria como vídeo lá no YouTube também, para quem quiser assistir por lá. Então, tchau para vocês. Maravilha, Humberto. Tá, então, tchau para vocês, até uma próxima. Tchau, tchau, até. Deixa eu desligar aqui.